Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rose Custódio e hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o Google Sala de Aula. Então aqui a ideia, né, é compartilhar com vocês como criar uma sala de aula, né, partindo do início, né, desde logar o seu e-mail institucional até como você vai incluir os alunos manualmente, como você vai estar devolvendo as atividades. Esse tutorial é um tutorial básico, né, para que você possa, dar os seus primeiros passos, né, para criar a sua sala de aula no Google Classroom. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né, que você vai fazer, você vai logar, né, no seu Gmail com seu e-mail institucional. Então feito isso, no canto superior direito da tela do seu computador, tem os 9 pontinhos. Então você vai clicar nesses 9 pontinhos que está aqui do lado, vai abrir aqui uma janelinha e aí você vai procurar entre as ferramentas onde está escrito Google Sala de Aula. Quando você encontrar, você vai clicar. Clicando vai, se você já tiver, né, no caso aqui eu já tenho algumas salas, mas você provavelmente não vai ter nenhuma se você estiver começando a criar a sua primeira sala, né. Mas vai aparecer nessa janela para você, e agora você vai clicar aqui nesse maisinho. Quando você clicar no mais, vai aparecer essa janelinha, onde você pode participar de uma turma, ou você pode criar a turma. No nosso caso, nós vamos criar uma turma. Então, clicou lá em criar, vai abrir essa outra janelinha. Então, aqui você vai colocar o nome da turma, né, a sessão. Aqui tem uma sugestão do que eu fiz, muito simples, né? Você vai colocar da forma que você achar melhor, identificar melhor a sua sala, o assunto que você está tratando. Aqui eu coloquei sala de matemática, mas poderia muito bem ter colocado oitavo ano do ensino fundamental, né, sétimo ano do ensino fundamental. Então você vai colocar as informações da sua sala e você vai clicar em criar, né, que está aqui nesse cantinho aqui. Bom, quando você criar, já vai aparecer o mural da turma para você, tá? Esse mural aqui, ele é muito parecido com o mural, do Facebook, né, com o feed de notícias, né, do Facebook. Então aqui vai aparecer tudo as suas postagens, aqui você vai poder colocar instruções gerais para a turma ou em específico para algum aluno, depois a gente vê como é que a gente faz isso, né. A turma também ela vai poder estar retornando, né, postando mensagens também para os colegas e para o professor, então por isso que é muito parecido com o feed de notícias do Facebook. Aqui nós temos, um link do Meet, né, caso você queira, né, criar uma reunião, conversar em tempo real com os seus alunos. E nós temos também aqui o código da turma. Esse código da turma, se você clicar aqui, né, nesse quadradinho aqui, ele vai ampliar o código. É esse código aqui. E aí se você clicar novamente, né, você vai poder nesse quadradinho aqui, aí você pode copiar esse código, né, para você estar enviando para os seus alunos. Pois na hora de enviar a gente vai voltar a falar desse código aqui. Mas esse é o código da sua sala de aula. Então voltando aqui ao nosso mural, então nós podemos agora selecionar o tema, né, o tema você pode ter uma imagem no seu computador e daí você faz o upload, ou você pode selecionar um tema que o Google oferece, né. A gente escolheu entre os temas aqui de matemática e ciências, escolhemos um tema, né, selecionamos ali, aqui no cantinho você clica em selecionar, e e aí a gente já selecionou um tema. Eu quero aproveitar também para falar um pouquinho, né, das configurações. Você pode, ativar as suas notificações por e-mail ou não, né. Então do lado tem aqui essas 3 barrinhas, e aí você pode optar por receber, né, todas as informações por e-mail, né, ou não, nesse caso aqui está desativado, né. Se você quiser ativar, né, para receber, por exemplo, algum aluno enviou uma atividade para você, você quer ser notificado pelo seu e-mail, você clica aqui para ativar. Eu não quero ser notificado, senão vai encher a minha caixa de entrada de e-mails". Então você deixa
desativado, tá? Voltando para o nosso mural, então já apareceu aqui o tema, né, que foi escolhido, e agora nós vamos começar a montar as nossas atividades. Então eu vou clicar naquela abinha ali, atividades, vai abrir, né, essa outra página aqui para mim. Então aqui eu posso, né, criar atividades e perguntas, eu posso organizar em tópicos, eu posso ordenar os trabalhos, aí a gente vai falando de cada um desses itens um pouquinho. Por enquanto, nós vamos aqui mexer em criar, nós vamos começar a criar nossas atividades. Então eu já sei, né, quais são as atividades que eu quero fazer para essa sala, eu vou começar a criar. Então quando eu clico lá em criar, vai abrir essas possibilidades, né? Atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem, tópico, e a gente vai conversando também um pouquinho sobre cada um deles. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar a criar um material. Então, o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando em oferecer, né, um material para ele, né? No caso aqui eu vou oferecer um texto, eu vou oferecer um vídeo, então eu quero que ele assista esse vídeo, leia o texto, né, se ele quiser, e depois ele faça algumas atividades que eu quero ver se ele compreendeu aquilo que o vídeo estava tentando ensinar. Né? Então essa é a minha ideia. Então aqui eu estou fazendo uma aula bem simplesinha, né? Bem básica, né? Claro que vocês vão depois estar organizando da forma que vocês acharem melhor. Então aqui também o que acontece, quando a gente posta um material, né? Para você postar mais material, outro material, segue da mesma forma. Então basta a gente fazer uma vez, né? Que daí as próximas você é só repetir o procedimento. Então não fica assim tão difícil, né, da gente postar mais material quando a gente quer fazer isso. Então eu vou clicar lá em material, aí ele vai abrir essa parte aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um título, no caso eu coloquei regras de sinais, né, parte 1, revisão. Eu tenho uma descrição, que aqui eu posso dar alguma instrução para o meu aluno, né? Eu posso ficar à vontade aqui para escrever da forma que eu achar melhor. Aqui eu pedi para ele assistir o vídeo com atenção, pedi para ele realizar os exemplos, né, que o vídeo propõe para que ele faça na hora, e depois pedir para ele realizar as atividades que eu estou propondo aqui, que está no mural, tá? Em seguida, eu vou adicionar o material. Aqui eu tenho duas opções para adicionar o material, né? Então eu posso adicionar aqui através do Drive, link, arquivo, YouTube, ou eu posso criar. Como eu disse, né, as atividades aqui, elas repetem a forma. Então, para não ficar muito longo o vídeo, aqui no material eu vou adicionar nessa aba. Depois, em outra atividade, eu vou criar. Né? Então aí depois você pode alternar e fazer da forma com que você achar melhor. Nesse caso aqui, eu tenho um vídeo no Google Drive. Então eu vou estar adicionando, então eu vou clicar aqui bem em cima do Drive. Aí ele abre o meu Drive e eu tenho um vídeo lá que eu quero que ele assista, né? Então é esse vídeo aqui. Então eu clico no vídeo, depois eu clico em adicionar e aí ele vai puxar para cá o meu vídeo. Então o vídeo está ali. Aí eu quero adicionar outro material, eu faço de novo o mesmo procedimento. E aí eu posso adicionar quanto material eu quiser aqui, tá? Aqui do lado, né? Então eu quero aqui que vocês olhem, porque aqui, olha, eu tenho as turmas aqui, né? Então, nesse caso, se eu quiser postar esse material simultaneamente para outras turmas, eu posso fazer isso também, né? Eu tenho aqui para todos os alunos, posso postar para todos os alunos, ou de repente aqui esse material é um material de revisão e não é para a sala toda, é para alguns alunos. Então, ali, quando eu clicar, vai aparecer a opção todos os alunos, ou quando eu tiver com a minha sala sincronizada ou a minha sala criada, vai aparecer o nome de cada aluno. Então eu vou direcionar, não, eu quero que a Ana, né, que o João, que a Maria assistam esse vídeo. Então eu clico e aparece só para eles. E aqui tem o tópico também, e aqui a forma de organização, né? Eu posso organizar, posso dividir em tópicos, tudo certinho, né? Como o nosso aqui tá bem simplesinho, então a gente vai fazer o básico mesmo, tá? Bom, como eu disse da turma,
Então aqui eu tenho algumas turmas de teste, né, no caso vai ser o vídeo só para essa turma mesmo, mas se eu quisesse estar colocando para as outras turmas, era só clicar aqui. Então eu iria postar simultaneamente para outras turmas também, né. Todos os alunos, por enquanto eu ainda não adicionei nenhum aluno, né, então aqui fica para todos os alunos, mas se eu já tivesse uma sala sincronizada, eu poderia estar escolhendo quais são os alunos. E o tópico aqui, né, como eu disse, uma questão de organização, você quer, né, criar tópicos para o seu assunto, você pode fazê-lo aqui, colocando o nome, né, no nosso caso também vai ficar, né, um tópico único. Ah, importantíssimo aqui, olha, na hora de postar, depois que você criou a atividade, você vai postar a atividade. Você pode postar imediatamente, né, você pode programar, eu quero que essa atividade seja postada na segunda-feira, por exemplo, né, então você vai programar, ou eu preciso parar agora, não dá tempo de eu terminar, então você salva o seu rascunho e depois você continua, né, ou eu fiz isso aqui, mas tá errado, pensando bem, eu não quero essa atividade, você descarta esse rascunho e começa novamente. Então aqui nós vamos clicar em postar essa atividade. Então postamos, então ó, a gente voltou lá, né, nas atividades de novo, você clica cacetinha, né, ou nas 3 barrinhas lá e volta, então voltamos para a atividade. Então agora o que que nós vamos fazer? Vamos criar outra agora. Então aqui eu já fiz o material, então já tem o material que eu quero que ele assista, então eu vou clicar em criar aqui, vai abrir de novo a janelinha, agora eu quero fazer uma pergunta, tá? Então essa pergunta aqui é como se eu quisesse, por exemplo, fazer uma pergunta para a sala inteira, né, esse é o meu objetivo aqui. Então cliquei em pergunta, e aí eu fiz a pergunta, tá aqui ó, foi possível o entendimento do conteúdo assistindo o vídeo? Justifique a sua resposta. Então eu queria um retorno disso. Então na verdade por que que eu quero esse retorno? Foi um vídeo que eu fiz, então eu queria saber se eu consegui ou não atingir o objetivo, se eu preciso melhorar, se ficou bom, se não ficou bom. Então essa é uma pergunta, por exemplo, que eu faria para a sala toda e gostaria de ouvir a resposta deles, né. Então por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Aqui nas instruções, né, aqui ó, nas instruções, eu disse para eles o seguinte: "Olha, não tem resposta certa ou errada, apenas responda com sinceridade. No link abaixo oferecemos outra forma de você estudar a regra de sinais para adição de números inteiros". Então aqui eu coloquei, uma outra forma dele poder estar estudando, que é o link que eu falei para vocês de um texto. Então daqui a pouquinho eu vou estar adicionando esse link. Aqui do lado também tem a mesma forma, né, que eu expliquei para vocês nos slides anteriores. Eu posso direcionar, né, para qual turma eu quero, né, eu posso colocar para mais de uma turma, para todos os alunos, para alguns alunos, e aqui eu começo a ter a opção de colocar pontuação, né. Então a pontuação aqui vai até 100, né, você pode colocar pontuação ou não, né, vai do seu interesse, né, pode ser, como é uma pergunta que você vai fazer para a sala, por exemplo, aqui no meu caso, eu poderia deixar sem pontuação, né, mas aqui eu vou colocar uma pontuação. E a data de entrega também, né, você pode estar estipulando até quando, né, ele vai estar podendo responder, né, essa pergunta para você. Tanto você pode colocar a data como horário também. Tópico, né, se você quiser dividir em tópicos. E aqui você tem a opção, mais aqui embaixo, né, de os alunos podem responder uns aos outros, né, se você quiser, e os alunos podem editar a resposta. Então, se você quiser que ele mude a resposta depois, né, você pode assinalar essa opção também. Agora aqui voltando, né, eu vou nesse caso adicionar um link e aqui vale lembrar o seguinte, quando eu adicionei o material, eu adicionei um vídeo no meu Drive, né, então até aí tudo bem. Aqui eu vou estar adicionando um material que ele está fora, né, então, o que que vai acontecer aqui? Até por enquanto, a informação que eu tenho até agora, né, é que ele só tem o patrocínio de dados se ele tiver aqui dentro do Classroom, né. Então você pode direcionar ele para assistir um vídeo do YouTube, né, um link fora? Pode, mas aí, ele vai perder o patrocínio dos dados, tá. Mas enfim, vamos colocar esse modo também, né, que é possível também, e daí você vai, né, no caso de criar a sua aula, ver a melhor forma possível aí.
Então aqui ele abre essa janelinha, então eu fui lá no Google, procurei o texto que eu queria, eu colei aqui, aí eu vou clicar em adicionar link, aqui, e ele vai adicionar o texto que eu encontrei na internet aqui para ele. Então na hora que ele clicar aqui em cima do texto, ele vai ver esse texto. E como eu disse para vocês aqui, olha, você pode colocar a pontuação, então no meu caso aqui eu optei por colocar 2 pontos, né, para essa participação dele, e coloquei aqui data e horário, então ele só vai poder responder até essa data, até esse horário, depois disso ele não responde mais. Então lá... importantíssimo, não pode esquecer de perguntar. E aqui também ele oferece a mesma opção, programar, né, salvar rascunho da mesma forma. E aí você precisa perguntar, que é para você pegar o seu material e postar ele lá no mural para ele ficar disponível para o aluno. Então, feito isso, olha lá, tem mais o material que foi criado. Então, o que nós vamos fazer agora? Clicar no criar de novo. Agora eu vou fazer uma atividade, né? Eu quero que ele já assistiu o vídeo, né? Já respondeu a pergunta. Então aí agora eu quero verificar se ele entendeu mesmo. Então agora eu quero um retorno, eu quero um material escrito. Então aqui, olha, coloquei um título, né? Você aprendeu. Aqui eu tô pedindo que ele faça os exercícios propostos no caderno dele, né, que ele tire uma foto dos exercícios e anexe essa foto, né, para eu poder estar olhando. Então, isso que eu quero que ele faça. Como eu disse para vocês, aqui eu tenho as mesmas opções. Eu posso adicionar da mesma forma, né, que eu fiz lá, ou eu posso criar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o criar como seria. Também não vou criar um por um desses daqui, né, senão a gente vai ficar muito tempo. Eu vou criar só um documento aqui. Ó, vou clicar em documento, aí ele vai abrir esse doc, né? E o que eu posso estar fazendo aqui? Eu já posso ter em um Word alguma coisa, copiar e colar, ou eu posso escrever na hora. No caso, eu já tinha em um Word esses exercícios, eu fui lá, copiei e colei aqui. Então, quando você copia e cola, né, ele já está pronto, né? Você não precisa salvar nada. Ele vai abrir uma outra aba, né, lá em cima do seu computador. Então, aí para você voltar, né, onde você estava, você vai e clica na aba anterior. Então, aí você vai voltar. Aí você volta aqui. Então, ó, já está anexado, né, o documento que você fez. Aqui também eu coloquei a data, né, a quantidade de pontos. Eu tenho a mesma opção das turmas, né, para todos os alunos ou não, né? Aqui tem o caso da rúbrica, né? A rúbrica, se caso for de interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo só para a rúbrica, porque senão realmente vai ficar longo demais esse vídeo aqui. Tem alguns tutoriais na internet só disso, só sobre rúbrica, bem fácil, bem didático de entender, né? Ou se vocês quiserem, depois vocês deixam nos comentários, eu posso fazer também nesse mesmo estilo, se vocês por acaso estiverem gostando, posso fazer sobre rúbrica. Aqui é legal a rúbrica que você pode colocar os critérios de correção. Então, por exemplo, assim, a atividade ela vale 3 pontos, é um exercício que você quer que ele resolve, então você pode colocar lá, sei lá, 2 pontos, se ele demonstrar corretamente qual foi a linha de raciocínio dele, 1 ponto, se ele chegar ao resultado correto, né, do exercício. Então, essa rúbrica, esses critérios, ela vai aparecer para o aluno. Então, vai ficar claro para o aluno que para ele ter os 3 pontos pela resolução do exercício, ele tem que demonstrar o raciocínio dele e chegar à resposta certa. Porque se ele só chegar à resposta certa, ele não vai ter os 3 pontos do exercício, ele vai ter apenas 1. Né? Então, o interessante da rúbrica, dos critérios de correção, é isso, fica claro. Né? Fica bem claro. Né? Então, muitos professores, né, já trabalham com isso, né, com essa forma, e aqui você pode deixar também. Mas como eu disse, então fica à parte, caso for de interesse, né? Aqui vai ser um exercício bem simples, de certo ou errado, só porque aqui eu só pedi para ele colocar a resposta. Então aqui eu não vou colocar a parte da rúbrica, tá? E criar a atividade no mesmo esquema, né? Postar agora, programar. Aí voltamos lá. Agora nós vamos criar a nossa
nossa última atividade. Vou clicar lá em criar, abriu a janelinha. Agora eu quero fazer uma atividade com teste, né? Vou clicar aqui. Aí, novamente, ó, o título, escrevi avaliação. Então aqui eu tô dando uma instrução para ele, né, eu tô pedindo que ele só faça essa avaliação depois que ele fizer todas as outras atividades, né, tá aqui a instrução. Aqui também pode ser a mesma coisa para essa turma, posso fazer simultaneamente para outras turmas também, para todos os alunos ou algum específico. Aqui essa avaliação eu só estou dizendo que ela está valendo 2 pontos só, né, posso colocar data, rúbrica, né, aí eu tenho todas as opções aqui. E agora eu vou clicar aqui. No caso, eu quero fazer um formulário, né, da Google. Mas você tem de novo as mesmas opções, né, você pode adicionar material ali, você pode criar, né. Eu escolhi aqui por fazer um formulário. Mas você, por exemplo, você pode fazer uma pergunta, né, você quer que ele escreva a resposta dessa pergunta no caderno, como foi o outro, né, você pode vir aqui criar o material, então você fica livre aqui para fazer, né, a sua avaliação, no caso, se você for fazer uma avaliação, da melhor forma possível, você não é obrigado a usar o formulário do Google, porque eu estou usando, eu só estou dando uma sugestão aqui. Então clicando aqui, ele vai abrir. O formulário do Google também, se eu não sei usar o formulário do Google, nós temos um tutorial, né, para o formulário, porque ele também é bem longo, né, o passo a passo dele. Então, aqui, se você não sabe criar um formulário, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso tutorial, né, e aqui a gente vai partir do princípio, né, que você já sabe fazer um formulário e vamos tocar o barco aqui, tá? Então aqui, eu optei por fazer 2 questões só, né, para verificar, né, mais uma vez aqui se houve, né, o entendimento do conteúdo que eu quis transmitir, né, para eles no vídeo. Então feito aqui o formulário, aí é a mesma coisa, ele abre uma outra aba, né, você faz o seu formulário, depois é só você clicar na aba novamente e ele já anexou, já está certinho o seu formulário. Então aqui eu vou criar a atividade, né, postar, e aí voltamos para as nossas atividades. Então aqui eu tinha, né, pensado em fazer 4 atividades aqui, então já estão todas criadas, né, então vamos ver agora o que nós vamos fazer. Bom, vamos dar mais uma olhadinha do que nós temos agora aqui. Aqui então eu tenho o Meet, né, caso eu queira fazer uma reunião. Aqui eu tenho o Google Agenda, e quando você clicar nesse Google Agenda, todas as atividades para todas as turmas, com as datas certinho, ela vai estar lá numa agenda bonitinho, escrito para você acompanhar. E esse daqui é a pasta do Drive da turma. Então, por exemplo, os 2 materiais que eu criei, a avaliação que eu criei, né, mais o documento de exercício, então na hora que eu clico aqui, ele já vai me direcionar para essa pasta. Então nessa pasta, tudo que eu criei para essa turma vai estar organizado, né, então eu posso estar vendo aqui. Nós temos essa outra aba de pessoas, quando eu vou clicar aqui, então vai mostrar aqui o nome da professora, as pessoas que estão envolvidas nessa sala, né. E as notas, né, depois a gente vai dar uma olhadinha nas notas, que aí, eu vou ter que adicionar agora a turma, né, eles vão responder, e aí eu tenho acesso, né, às notas, às atividades, eu vou corrigir, tudo certinho. Então, continuando aqui. Então aqui voltei para o mural, né, então aqui eu já tenho postado todas as atividades. Caso eu queira inverter a ordem né, das atividades, e nem no caso eu quero que o meu vídeo apareça em primeiro lugar, depois eu quero que apareça a pergunta, depois eu quero que apareça a atividade, por último eu quero que apareça a avaliação. Então é só clicar aqui em mover para a parte superior, então aí eu posso estar organizando da melhor forma possível, caso eu queira, né, que as atividades sejam postadas numa determinada ordem. Aqui eu achei melhor colocar a instrução, né, então aqui eu estou postando para eles, né, que é importante seguir a ordem das postagens, né, estou pedindo qual que é a ordem, né, que ele deve estar seguindo aí.
tá? Então são instruções opcionais aí que eu posso colocar ou não, se eu quiser, tá? Depois eu clico em postar, né? Então aqui apareceu aqui o meu mural, né, com as minhas instruções, e logo abaixo aqui vai aparecer todo o material, né, que nós postamos. Voltando aqui na parte das pessoas agora, né, então nós clicamos aqui na abinha pessoas, então agora nós vamos começar a adicionar a nossa turma. No caso eu só tenho um aluno, né, então eu só vou adicionar esse aluno. Então pessoas aqui, aí vou clicar no maisinho de aluno. Eu tenho 2 opções, no caso de adicionar manualmente, né, porque quando eu crio a minha sala, ela vai estar sincronizando, né, lá no Classroom, né, do centro de mídias. E aí ela vai estar sincronizando, trazendo os meus alunos. Então ela faz isso automaticamente. Ou, eu posso estar adicionando manualmente, né. Então como que eu vou fazer isso? De 2 formas. Lembra que eu mostrei aquele link para vocês, né, aquele número, aquele código lá no início? Então eu posso copiar aquele código e enviar para os meus alunos, né. Ou eu posso pegar o e-mail institucional de cada um dos meus alunos e inserir aqui. Então eu vou estar criando a minha sala manualmente. Então aqui eu coloquei, né, o e-mail da minha aluna, né, vou convidar a minha aluna aqui e ela vai receber um convite lá. Então isso aqui é o que vai aparecer no e-mail dela, um convite para ela participar da minha turma. Então ela vai clicar em participar da turma, né. E aí a hora que ela abrir a sala de aula dela lá no Google, então vai estar lá a turma para ela aceitar participar ou não. Então tá lá, tá. Bom, feito isso, ela aceitou, ela participou, né, da turma, ela fez todas as atividades que foram propostas e agora está na hora de eu corrigir as atividades. Como que eu faço isso? Então, naquela abinha lá onde tem mural, onde tem atividade, onde tem pessoas, na sequência tem notas. Então, eu vou clicar em notas, né? Clico em notas, abriu aqui. No caso, eu só tenho uma aluna, então só apareceu a atividade que ela devolveu, ela fez as 3 atividades, né, porque um era assistir o vídeo, então ela fez. Se eu tivesse mais alunos, eles iriam aparecer todos aqui na sequência, né, mas no caso só apareceu ela. Então eu vou começar pela primeira, eu quero lá ver o envio, né, o que que ela enviou, para eu poder fazer a correção. Então aí nos 3 pontinhos que eu vou clicar, e aí ele vai abrir aqui para eu ver o que que ela fez. Então eu tenho aqui a resposta dela, né, ela disse que ela gostou do vídeo, que ela entendeu, né, que ela fez, ela voltou a assistir, que ela gostou da possibilidade de voltar a assistir a aula novamente, né. E o que que eu posso fazer aqui? Eu posso atribuir os pontos, eu combinei aqui que seria no máximo 2 pontos, eu atribuí 2 pontos para essa atividade que ela respondeu, posso responder a ela, né, e aqui existe uma diferença de responder aqui e responder no particular, né, e aí daqui a pouquinho eu falo para vocês qual que é a diferença. Posso responder aqui no particular para ela se eu quiser, né, e vou clicar aqui em devolver essa atividade. Aí, aqui está perguntando, porque nesse caso aqui, por que que ele pergunta novamente a mesma coisa? É que eu só tenho uma aluna, né? Então eu poderia devolver para uma aluna só, eu poderia corrigir todos e devolver para todos ao mesmo tempo. Então, no caso, eu tenho uma aluna só, então tá parecendo repetido, né, para uma aluna. Então, vou devolver aqui. Agora eu quero ver aqui a segunda, opção, a segunda atividade que ela fez. Então eu vou clicar nos 3 pontinhos, né, ver o envio, e aqui a aluna ela fez a atividade como eu, né, pedi, tirou uma foto do caderno dela e enviou, né. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o download, né, eu posso estar imprimindo, né, eu posso estar enviando para a coordenação essa atividade, eu posso estar ampliando aqui, olha, ficou pequenininho, eu não estou vendo direito, então eu posso dar um zoom aqui para que eu possa, corrigir. Eu posso fazer um comentário particular, né. Por que que nesse caso aqui só aparece comentário particular? No caso anterior, era uma pergunta. É uma pergunta que eu fiz para a sala toda.
Então ali, quando você faz uma pergunta que é para a sala toda, todos os alunos podem ver a resposta de todos os alunos, é como se fosse na sala de aula. Então ali, em responder, quando você responde na primeira opção, você vai responder para a sala toda. Quando você responde aqui em comentários particulares, então os colegas de sala, eles não têm acesso ao que você está falando para esse aluno, essa mensagem. Então aqui só o aluno vai receber. Então, se você tiver alguma mensagem e quiser colocar, você vai postar, né, essa mensagem para ele. Aqui a minha aluna fez todos os exercícios certinho, então ela foi atribuída a nota total para ela. E vou clicar em devolver. Então aqui novamente, né, eu só tenho um aluno, então ele está perguntando se eu quero devolver para esse aluno. Então vamos devolver e foi devolvido, tá? Tá aqui. Agora nós vamos para a última, né, avaliação. Essa avaliação aqui, se eu tivesse feito da mesma forma que eu fiz o outro, né, pedindo para que ele anexasse um material, né, alguma coisa desse tipo, eu iria ter os 3 pontinhos, eu ia fazer o procedimento idêntico ao anterior. Mas aqui eu pedi para ele responder um formulário, né? Então, aí o que vai acontecer? Na hora que eu vou abrir aqui, eu vou ser direcionada para o formulário. Então, só que o formulário, ele vai estar lá na pasta do Drive, como eu falei para vocês. Então, aonde que eu vou ver o formulário, né? Porque aquele formulário, ele corrige sozinho, né? Ele se autocorrige. Então, o aluno, ele já sabe a nota lá do formulário. Então, eu vou dar uma olhadinha para ver qual que foi a nota dele, porque já está corrigido. Então, aqui, como eu disse para vocês, olha, eu tenho uma pasta, então com os dois documentos que eu fiz aqui, o formulário, mais outro doc com a lista de exercícios. Então, eu quero ver a avaliação, eu vou clicar na avaliação, abriu a avaliação, vou clicar em respostas, ele abriu as respostas aqui, e aqui eu consigo ver, olha, nossa, minha aluna acertou tudo, ela tirou os 2 pontos, né, tirou a pontuação máxima. Então, aqui, ó, eu vou liberar a pontuação para ela, né? Então, aí liberou a pontuação, aí ele vai perguntar mais uma vez, né? No caso, como eu só tenho uma aluna aqui, então, enviar o e-mail, liberar a pontuação, então apareceu aqui, né? Então, aí eu tenho já a nota atribuída da avaliação que ela fez. Clico aqui em devolver, aí ele vai perguntar novamente, né? Como fica fazendo a pergunta repetida porque eu só tenho um aluno, né? Como já comentei com vocês. Então, devolver. Né? Então, aqui nós encerramos esse tutorial. Eu espero de alguma forma ter ajudado vocês, né? Gostaria de comentários, né? Se vocês quiserem mais algum tutorial, se acharam interessante essa forma, é só deixar nos comentários, né? Nós estudamos, né? Preparamos outro tutorial, caso seja de interesse. Então, eu quero agradecer muito, né? Você que chegou até o fim, né? E assistiu esse tutorial. Muito obrigada e até a próxima.